fenótipo ampliado do autismo. Isso é de comer ou de passar nesse cabelo, ó, maravilhoso que tu tem, Polly. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é uma pergunta que chega muito aqui no meu inbox. E que, embora a gente já tenha produções científicas sobre ela, ela gira mais aí no imaginário popular como lenda urbana, mas não é, tá bom, gente? Para falar disso, vamos começar diferenciando, então, fenótipo de genótipo. O que é genótipo? Genótipo é a nossa carga genética, os nossos genes, o conjunto dos nossos genes, que ali são a receita do bolo Poliana. Poliana é um bolo, Clobiana é um bolo, na verdade. E ela foi composta de vários ingredientes. Ovo, farinha, açúcar, bastante açúcar, inclusive, mas o quê? Aquele negócio de fazer crescer, gente, como que é o nome daquilo? Só como que é o nome do negócio que põe no bolo pra crescer? Fermento. Enfim, né? E todo mundo é aí composto por vários ingredientes. A gente poderia ter uma irmã gêmea de Clobiana, que seria Loriana, feita com os mesmos ingredientes, mesmo número de ovos, mesma quantidade de farinha e açúcar e o negócio que faz crescer, que eu esqueci o nome de novo, fermento, lembrei. Mas que isso não iria resultar numa pessoa igual a Clobiana, tanto em termos de personalidade quanto até de traços físicos, porque o meio ia influenciar na expressão desses genes, né? Isso significa que a pessoa que mexeu o bolo, que a temperatura do forno, que a posição que o bolo estava no forno, influenciou na manifestação dos ingredientes. Um bolo ficou mais fofinho, o outro não ficou tão fofinho assim. Eu fui bolo fofinho, tá? Se alguém perguntar. Quem faz bolo aí sabe que bolo, inclusive, é uma coisa bem delicada, que não é para todo mundo, não é mesmo? Então, esse bolo, ele não é só os ingredientes. Nós não somos só os nossos genes. Nós somos também o resultado de uma ação do ambiente sobre nós, né? De um ambiente desde lá da nossa barriga, da barriga da nossa mãe, e até a gente morrer. Quando então a gente fala de fenótipo ampliado do autismo, nós estamos falando em características leves que se relacionam ao TEA, que estão presentes tanto por fatores genéticos quanto por influência ambiental em pais e irmãos de pessoas com autismo. E aí, quando eu digo influência genética, é porque a gente sabe que o autismo é predominantemente genético, que a influência ambiental na manifestação do TEA, ela se dá intraútero materno. Isso não significa que na sua família precisa ter alguém com autismo, ou na família do seu companheiro, para o seu filho ter autismo. Significa que talvez a junção desses ingredientes, né, herdados tanto de pais quanto de mãe, podem ter propiciado essa formatação neurológica diversa no cérebro da criança. Então, a gente vai ter ali, necessariamente, né, nos genitores, algumas características genéticas que são relacionadas ao TEA. E essas características, elas também podem ser potencializadas pelo ambiente. Vou dar o meu exemplo, tá? Meu exemplo. Eu tenho geneticamente características do autismo, né? Porque eu tenho ascendência com autismo, eu tenho um tio esquizofrênico, uma avó esquizofrênica, e a gente sabe que existe uma origem neurobiológica similar dessas condições. Então, beleza, a gente sabe. Clobiana tem ali um fator genético de TEA. Mas eu fui criada por uma pessoa extremamente rígida, vulga meu pai. Fui criada em Minas Gerais, Brasil. Um lugar cheio de pessoas sistemáticas que dizem que mineiros não perdem o trem. Isso significa que a gente é cheio de regra de conduta, entendeu? Se a gente estivesse em São Paulo, onde as pessoas correm pelo lado esquerdo da escada rolante do metrô, gente, fiquei assustadíssima quando eu vi isso. Ou em Nova York, que acontece o mesmo, inclusive, sem se importar que o outro vai pensar, em regras sociais sobre isso, em condutas de comportamento, só quer chegar lá na frente, né? Talvez a Polly não fosse uma pessoa tão rígida, mas nasceu onde? Na casa de Joãozinho, né? Joãozinho, o senhor rigidez, que veste todo dia, dia sim, dia não, blusa listrada cinza, até o sorvete dele é listrado de cinza. Tinha como não ser rígida? Não tinha, entendeu? Gente, já tinha uma predisposição genética, aí fica ali sendo metralhada pela rigidez da sociedade. A pessoa vai ser rígida, não tem como, entendeu?
Então é isso, então o ambiente influencia. Então, por isso que a gente fala da intervenção, né? A gente é capaz de influenciar a expressão genética de uma criança, mesmo que ela tenha uma predisposição, por exemplo, para rigidez cognitiva, a gente tem como criar contingências que tornam essa criança mais flexível. Contingências, situações, vivências, experiências que tornam essa criança mais flexível, que aumentam a variabilidade do repertório dela, tá? Claro, gente, que isso não vai gerar prejuízos nessa pessoa. E eu acho que isso é um ponto importante. Isso vai gerar características leves relacionadas ao autismo, né? Se a gente tem irmãos, se a gente tem pais ou mães com características importantes que geram prejuízo significativo na vivência delas, nós temos que pensar que essas pessoas também estão dentro do TEA e que elas não têm apenas características leves, características que não têm um impacto importante na vivência dela com o mundo, tá? É isso que os estudos falam. Vou deixar uma referência aqui para vocês de um estudo que inclusive é em português, que foi feito com 20 pais e cuidadores de pessoas com autismo, aplicado diversos questionários, inclusive um questionário que mede justamente o fenótipo do autismo, né? Então, a quantidade de característica comportamental que se relaciona com o autismo, além de outros questionários, foram feitos cálculos estatísticos de comparação para ver realmente o que ali tinha uma influência, um viés, né, da própria pesquisa. E a gente chegou nesse estudo, né, à conclusão de que boa parte dos participantes que estavam envolvidos no estudo, eles tinham sintomas leves de autismo. No caso, esse estudo foi feito apenas com pais e mães, eles não foram feitos com irmãos, tá? Mas o mesmo raciocínio se aplicaria a um irmão, por exemplo, de uma pessoa com autismo. Eu espero que então tenha ficado claro para vocês que o fenótipo do autismo são um conjunto de características leves que se assemelham ao autismo, tanto por questões genéticas quanto por fatores ambientais, e que elas não podem trazer prejuízos significativos na vivência dessa pessoa, porque senão a gente tem que pensar em TEA e não em FAA, ou fenótipo ampliado do autismo. Então até mais, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até!